Meu nome é Sheila Cristina Chaves, eu sou advogada aqui na comarca de Garuva, com a OAB número 21.428. Eu me formei na Univale, Universidade do Vale do Itajaí, no ano de 2003, e tenho a minha OAB desde o início de 2005. Tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Matra, e mais 2 pós-graduações em Direito Civil e Processo Civil pela ACE. Tenho meu escritório constituído na Avenida Celso Ramos, bem ao lado do fórum aqui na cidade de Garuva, e advogo nas áreas de direito do trabalho, direito civil, processo civil e direito de família. A respeito do questionamento se existem muitas leis inconstitucionais no Brasil, eu desconheço uma fonte oficial que reúna os dados tanto a nível estadual, municipal quanto federal a respeito do número de leis inconstitucionais que foram objetos de ações declaratórias de inconstitucionalidade, de ADINs. Existem algumas matérias, como por exemplo a do Jus Brasil, publicada no ano de 2007, de que existiam próximo a 4.000 leis inconstitucionais questionadas no Supremo Tribunal Federal. Mas esse número ele está longe de refletir aquilo que realmente existe. Nós temos um número grande de leis inconstitucionais que, inclusive, não são objetos de ações declaratórias. Vou dar um exemplo, tá? Aqui em Garuva existia uma lei de que autorizava, vou até ler aqui, uma lei que autorizava a contratação de pessoa para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Ou seja, era uma lei que autorizava a contratação temporária de pessoa que não fosse parte do quadro de servidores públicos do município. Essa lei, ela era do ano de 2002 e todos os prefeitos estavam trabalhando com base nessa lei, acreditando que a lei era constitucional. Até que o Ministério Público, no ano de 2019, entrou com uma ação de improbidade administrativa contra 2 prefeitos, em virtude desses 2 prefeitos terem contratado uma servidora por meio dessa lei. Esses 2 prefeitos foram julgados nesse processo de improbidade, óbvio, né? E o Ministério Público, concomitantemente, ingressou com uma DIN diretamente no tribunal em Florianópolis. E para que não houvesse, e após citado o município, Câmara de Vereadores, né, após citados, para que eles não tivessem que sofrer algum tipo de penalidade, ou até mesmo a lei ser declarada inconstitucional, o município entendeu por bem revogar essa lei de 2002. Isso, eu só trago esse dado apenas para demonstrar de que o número de leis inconstitucionais que existem e estão em vigor dentro do nosso país são enormes e que é difícil a gente mensurar qual seria esse número. Então, a gente sabe que o controle de constitucionalidade, ele busca verificar se um ato infraconstitucional está ou não em conformidade com a Constituição, né? Ou seja, se existe, se a hierarquia entre essas leis ela é obedecida, né? O que isso quer dizer? Se a hierarquia da lei ordinária ela está adequada com aquilo que a Constituição Federal diz. Tem um dado de que no ano de 2017, 8 em cada 10 leis julgadas no Supremo Tribunal Federal eram consideradas inconstitucionais, ou totalmente ou em parte pelo menos, né? E que
um dos principais erros cometidos não era somente o conteúdo da lei, o conteúdo inconstitucional, mas sim a forma de que foi editada essa lei inconstitucional também. Então, parte disso a gente já vem explicando o questionamento a respeito de qual é a causa, né? Qual é o fenômeno de que geram tantas leis inconstitucionais. Então, o motivo é edição de lei. A lei é editada de uma forma errada e o conteúdo também é inconstitucional. Nós dizemos que a inconstitucionalidade ela pode se dar por ação ou por omissão. A inconstitucionalidade por ação é quando existem atos do poder público ou leis que são contrários à Constituição. E a inconstitucionalidade por ação ela pode ser material, quando o conteúdo do ato normativo é contrário à Constituição, ou formal, quando não se observa a competência legislativa, o processo legislativo. E, claro, né, a inconstitucionalidade por omissão é quando existe inércia do poder legislativo na regulamentação dessas normas constitucionais, de eficácia limitada. A maioria das leis que é considerada inconstitucional acaba ocupando muito mais os tribunais com a rotina de descartar essas leis, de declará-las inconstitucionais. Algumas outras leis, até mesmo sendo legítimas, elas acabam virando letra morta da lei, porque os juízes desconhecem essa lei ou simplesmente ignoram, sabem que existe, mas preferem não utilizá-la. Outras leis têm até alguma relevância de, por exemplo, criar o dia da árvore, o dia do bebê, enfim. Só que elas não são efetivamente úteis para a sociedade. Então, existem muitas leis que são penduricalhos, que são joias e adornos desnecessários para o nosso sistema legislativo, né? Então, o conjunto de normas de nosso país, ele acaba ficando assoberbado, ele acaba ficando abarrotado de leis desnecessárias, fúteis, inúteis, inconstitucionais e que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O nosso controle de constitucionalidade brasileiro, ele ocorre através do Poder Judiciário, sim, que é a maneira mais comum de se ver, mas também é possível que esse controle de constitucionalidade ele seja realizado pelos membros do Poder Legislativo e do Executivo. Ou seja, o Legislativo, quando vai analisar a lei, ele deveria verificar se essa lei ela está de acordo com a nossa Constituição, se a forma de editar essa lei ela está correta, né? Por exemplo, se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, e se essa lei ela está atendendo à realidade social vivida. Agora, dizer se o modelo de constitucionalidade brasileiro é totalmente adequado, eu não saberia responder. Eu precisaria fazer um estudo de como é feito o controle de constitucionalidade nos outros países, analisar qual é a eficácia desse controle nos demais países e fazer um comparativo, um paralelo daquilo que deveria ser adequado dentro do nosso país ou até mesmo mantido de forma a permitir a criação e a existência de leis que efetivamente sejam boas para a nossa sociedade, que sejam úteis para a nossa sociedade e que estejam em consonância com os nossos princípios e com as nossas normas constitucionais, tá bom? Esse é um tema realmente muito amplo, mas que de uma forma sucinta pode ser pincelado dessa forma.